Valeu. Bom dia a todos e a todas. Hoje é o último evento da 22ª Semana Jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Uma semana repleta de eventos importantes, interessantes, de assuntos diversos, que trouxe à baila um monte de questões para reflexão, tanto jurídicas, quanto humanas, quanto extrajurídicas. Hoje a gente tem um evento de encerramento especial, porque é um evento que traz uma pessoa que é egressa da faculdade, a Clara, e também porque é filha do professor Rui Décio, professor querido da casa. Então, para nós, muito nos honra mais uma vez tê-la conosco. Da vez anterior, te recebi pessoalmente no anfiteatro, foi muito bacana, todo mundo ficou muito emocionado com o teu relato. Eu não tenho dúvida que hoje teremos aí novamente um relato emocionante de algo que é relevante e que a gente tem que pensar, né, em relação à guerra da Ucrânia. Então, antes de mais nada, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, e quero te ouvir, então não vou nem me alongar nesse momento, eu quero só agradecer a oportunidade de participar dessa semana muito bem organizada pelo professor Arthur Rolo, que nos trouxe aí uma semana incrível, que certamente vai ficar para a história da faculdade como tantas outras. Agradecer aos professores presentes aqui sempre, todo dia, todo mundo fiel aqui conosco, e aos alunos que nos assistem. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o grande responsável por essa semana, que é o professor Arthur. Obrigada. Muito obrigado pelas palavras, professora Ana Paula. Na sua pessoa, eu cumprimento todas as professoras e todos os professores aqui presentes. Agradeço aí a honra a todas as professoras e os professores de poder organizar essa semana jurídica. Eu confesso que eu estava morrendo de medo, porque é um ano eleitoral, eu estou aqui entre a condução dos trabalhos e os prazos eleitorais que já começaram. Hoje começa o horário eleitoral gratuito, então já deflagrou o processo eleitoral propriamente dito, então a coisa está pegando fogo. Saudar as alunas e os alunos e, em especial, a nossa ex-aluna Clara, que se notabilizou pela coragem e pelo trabalho aí humano que ela desempenhou nesse período, mas coragem, porque para fazer o que ela fez e ainda faz, precisa ter coragem que poucos têm, né? Eu remonto a palestra da segunda-feira da professora Silvia Steiner, que falou que ela não consegue entender ainda como hoje a gente ainda tenha conflitos armados. Ela falou que também outra coisa que é comum em conflitos armados são os casos de violência sexual. Então, putz, e a gente ouviu esses relatos lá na guerra da Ucrânia, né? Então, a gente, na segunda-feira, teve uma parte mais teórico-jurídica, e hoje a Clara vai falar para a gente das experiências que ela teve. Ela viu a guerra lá, como é que ela vê nada como ver os refugiados, o sofrimento dos refugiados, o que a guerra faz do ponto de vista humano. Sem falar que eu fui e voltei no carro com a professora Silvia Steiner na segunda-feira, e ela falou que a questão nuclear é uma ameaça concreta no entender dela. Ainda hoje eu estava ouvindo lá que estão bombardeando a usina nuclear lá, o que é um absurdo. Se bombardear uma usina nuclear, é o dano difuso do difuso. Quer dizer, é um negócio que a gente viu com Chernobyl e viu lá com Fukushima, os reflexos. Então, eu queria agradecer a oportunidade de ter organizado Semana Jurídica, agradecer a presença das minhas colegas, dos meus colegas professores, de todas as alunas e os alunos, e agradecer a Clara por dividir a sua experiência com a gente e estar presente aqui conosco. Clara, você está com a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, professora Ana Paula, professor Arthur Rolo, por ter me convidado, né, estar aqui. Todos os outros professores estão assistindo, todos os alunos, egressos, enfim, quem seja que está assistindo aí com a gente. É sempre um prazer para mim voltar para Direito São Bernardo, né, não só por ter saído da Direito São Bernardo, mas também, como falaram, que meu pai ainda trabalha na Direito. Foram 5 anos muito interessantes como aluno, alguns anos atrás, já longos 10 anos, né, desde que eu saí da Direito São Bernardo. Então é sempre, para mim, um prazer enorme voltar para falar com vocês. E hoje eu acho que é uma data especial, uma semana especial, que a Semana Jurídica está acontecendo. 2 dias atrás, no dia 24 de agosto, a gente completou 6 meses de guerra. Eu lembro no meu primeiro mês, né, dia 24 de março, que a gente tinha a expectativa de não comemorar o segundo mês, não comemorar o terceiro mês, não comemorar o quarto mês. Mas a gente está aqui no 6º mês de guerra. E também caiu, por incrível que pareça, o 6º mês caiu no dia da independência da Ucrânia, né, dessa última recente celebração da Ucrânia, que foi em 91. Acho que muita gente está assistindo não tinha nem nascido, né? Mas para a gente aqui, a maioria somos mais velhos do que a mais nova Ucrânia. Então, é uma semana muito emocionante para a Ucrânia, para quem trabalha na Ucrânia e para mim, que tenho essa oportunidade de falar e representar o Brasil também aqui dentro da Ucrânia. Eu falo com vocês hoje da Polônia. A gente vai entrar no tópico, né, um pouco mais dessa área jurídica hoje, e eu saí da Ucrânia exatamente por ter estourado os meus dias de visto, né, e a gente vai entrar um pouquinho nessa parte jurídica também aqui. Antes, então, de começar e ir direto ao ponto, eu queria falar com vocês sobre uma coisa que é muito importante para mim, para quem atua aqui na Ucrânia, e também para os ucranianos, né, que são as terminologias corretas que a gente tem que usar quando a gente se refere à guerra. A professora Erotídio, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, falando sobre terminologia inclusiva, e eu acho legal a gente rapidamente falar sobre a importância de usar os termos corretos, né? Então, muitas vezes a gente usa ou vê na mídia as pessoas se referindo à guerra como guerra na Ucrânia, guerra da Ucrânia, isso ou conflito ou crise, né? Primeiro que, por que a gente não pode usar, por que é incorreto a gente falar conflito ou crise? Porque crise é uma situação, uma palavra que é melhor aplicada numa situação de desastre natural, e não, né, nesse caso, para a guerra travada pela Rússia contra a Ucrânia. E a palavra conflito geralmente sugere que ou ambas as partes são responsáveis pelas hostilidades, ou que a gente não tem claramente quem que iniciou o conflito. Nesse caso, né, é muito claro que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, e é por isso que o termo correto para usar nessa situação é guerra. E por que a gente não pode falar também a guerra da Ucrânia? Porque quando a gente chama a guerra de guerra da Ucrânia, pode ser passar uma impressão de que a guerra é civil ou que a guerra foi iniciada pela Ucrânia. Então, o termo correto aqui nesse caso também é a guerra da Rússia na Ucrânia, a invasão russa ou a agressão russa. Isso é bastante importante para a gente não esquecer quem que é o culpado pela essa situação que a gente vive hoje, né? Que é a Rússia. Então, se a gente só fala sobre a guerra na Ucrânia, parece que realmente a Ucrânia é responsável, ou que o destaque vai para a Ucrânia como instigadora da guerra, o que não é verdade. Já no contexto interno, a gente hoje tem a ocupação, né, por forças russas de 20% do território ucraniano, que erroneamente são chamados de regiões separatistas. E esse termo é incorreto porque chamar de região separatista pode sugerir uma rebelião local em território ucraniano, quando, na verdade, é ocupação russa.
e aí a gente vai usar, então, os termos territórios ucranianos temporariamente ocupados. É bem mais longo, mas é o correto e tem que ser utilizado, né? E nessa mesma seara, quando a gente vê em notícias, isso globalmente falando, de jornais, artigos que saem nas notícias, inclusive eu vi no Brasil pessoas falando e usando esses termos, nessas regiões temporariamente ocupadas, não existem rebeldes pró-Rússias, né? Esses colaboradores locais não são rebeldes pró-Rússias. A gente vai voltar um pouquinho na história dessa invasão, mas as forças por trás da guerra nas regiões tanto de Donetsk, Luhansk, como outras, são o exército russo, né? E a maioria desses líderes militares do movimento separatista, Igor Girkin, Arseny Pavlov, Alexandre Mosaev, eles eram cidadãos russos, membros das Forças Armadas, que foram para esses lugares. Então, não são rebeldes pró-Rússia, não existe rebelião dentro da Ucrânia, não existe esse movimento separatista, são os militares russos, os invasores russos, as autoridades ocupantes, né, e colaboradores russos, perdão. E aí, já entrando também rapidamente, eu acho que é a minha última ponderação antes da gente começar. Logo no início da guerra, e até hoje a gente vê muitas pessoas falando sobre a crise, né, de imigração, os refugiados saindo, as pessoas internamente deslocadas, em inglês os IDPs, e é muito comum que a gente veja as pessoas se referindo como a Rússia evacuando ucranianos. A Rússia não evacua o ucraniano, ela os deporta, né? Então, toda vez que vocês virem ou forem se referir a isso, são a deportação de ucranianos pela Rússia. Esses termos, como eu disse, eles são importantes porque, para as pessoas que estão fora do contexto Rússia e Ucrânia, não necessariamente a gente consegue compreender todas as nuances que dizem respeito à agressão, à colonização e ao imperialismo russo, porque não pertence nesse contexto, né, a esse específico grupo de oprimidos, os ucranianos, que é diferente das pessoas da Ucrânia e de outros vizinhos da Rússia, né? E um outro motivo também que sai dessas terminologias incorretas pode ser o medo ou a falta de vontade em culpar a Rússia diretamente. Então, é muito importante que a gente use os termos corretos e que a gente lembre que a guerra é culpa da Rússia, né? Então, esse é um grande problema. Eu vou pedir desculpa também se vocês estiverem ouvindo barulho de fundo, mas o meu trabalho eu passo a maior parte do tempo dirigindo em algum lugar, né? E eu estou na Polônia hoje, infelizmente o café tem um fundo sonoro aqui, vocês estão curtindo. Música ambiente. Música ambiente, exatamente. Estava até tocando uma música brasileira agora há pouco, nos Paralamas, então acho que o pessoal é interessante. E, enfim, agora que eu já passei, né, essa parte de terminologia, um termo também tão atual, né, a gente prestando atenção em efetivamente usar as palavras corretas para explicar as situações, vamos falar sobre o trabalho aqui e a minha experiência, como que é trabalhar aqui na Ucrânia. Quando a guerra começou 6 meses atrás, 6 meses, 2 dias, para ser extremamente precisa, eu estava morando na Alemanha, fazendo o MBA. O MBA é meu segundo mestrado, sou mestre em Direito Internacional aí no Brasil. E quando a guerra começou, a gente acabou, né? Na verdade, eu acabei oferecendo meu apartamento na Alemanha para brasileiro que estivesse fazendo o deslocamento, então saindo da Ucrânia e vindo para a Europa. Como imigrante, a gente sabe as dificuldades de achar acomodação, especialmente você saindo de uma situação tão traumática, né? Logo no mesmo dia, então já na noite do dia 24, eu e o grupo ali, que eventualmente virou a Frente Brazucra, a gente entendeu que a dificuldade não era do pessoal fazer essa saída, né, da Ucrânia e achar algum lugar para ficar, mas eles não conseguiam nem sair pelas fronteiras. E foi aí que o movimento ele mudou de uma oferta de acomodação para um movimento já de evacuação e resgate dos brasileiros dentro da Ucrânia.
Sendo que 3 dias depois, no dia 27 de fevereiro, é a primeira vez que alguém da frente, no caso, fui eu que entrei na Ucrânia primeiro e saí com 5 pessoas, 3 brasileiros, uma ucraniana e um nigeriano, pela Hungria. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Foi assim que eu comecei esse trabalho e aqui estou há 6 meses trabalhando e ampliando a área de atuação dentro da Ucrânia. Para quem não tem muita familiaridade com a geografia da Ucrânia, eu, inclusive, antes de vir para cá, a Ucrânia é o segundo maior país em território da Europa, perdendo somente para a Rússia. E aí eu faço um pedido para vocês, assim, de exercício, que é entrar na internet e buscar os mapas que são territorialmente precisos, né? A gente tem um mapa hoje em que a dimensão dos países, elas são diferentes, por algum motivo visual, quando eles começaram a fazer mapa anos atrás, e hoje você tem aí as ferramentas que consegue ver que o tamanho assustador da Rússia, que a gente tem geralmente em Atlas, o que a gente vê no dia a dia, ela é infinitamente menor do que a gente tem a percepção. Mas mesmo assim, a Ucrânia, então, é o segundo maior país territorial da Europa. População de 43, 44 milhões, porque a gente que mora em São Paulo, né, sabe que não é nada. E ela é dividida no que a gente chama de oblasts. Oblasts são as regiões, províncias, equivalente mais ou menos ao que a gente chama de estado no Brasil. São 24 oblasts na Ucrânia. E eu não tenho pointerzinho para mostrar para vocês de onde a gente vai. Deixa eu ver se vocês conseguem ver meu mouse, pelo menos, se tá assim? Sim, a gente consegue ver o mouse em cima. Tá. Beleza, obrigada. Então, eu estou aqui na Polônia, em algum lugar aqui, onde está o mouse, e hoje a gente atua, na verdade, começou atuando nessa região, Lviv e Lutsk, no oeste, mas hoje a gente já vem até aqui. Eu estava uma semana atrás nessa região de Kharkiv, a Zaporizhia, aqui no meio a gente tem Dnipro e Mykolaiv, né? Daqui de Kherson, toda essa parte até Kharkiv são territórios temporariamente ocupados pelos russos, e o território autônomo, né, de Crimeia também, que foi invadido pelos russos em 2014. Só da gente falar que Crimeia foi invadido pelos russos em 2014 e não teve uma retaliação internacional é chocante para a gente. Eu acredito que a professora Silvia, se ela estivesse aqui, como o professor Rolo disse, concordaria, né? Como já ali em 2014 um país invade território de outro país, faz um referendo extremamente suspeito e incorpora, né, praticamente esse território ao seu território da Rússia. A guerra, então, que a gente vive hoje, ela começa lá em 2014, tirando, claro, todo o histórico que existe entre Ucrânia e Rússia, e Ucrânia como um todo tentando ser um país independente. São 8 anos da expectativa e preparo para essa invasão que a gente tem agora em 2022. E eu acho que é bastante interessante a gente estar em Crimeia, é que existia um tratado internacional assinado pela Rússia, lá em 94, que dizia que durante 20 anos a Rússia não ia invadir ou tentar, né, reclamar a Crimeia como sua. E o que acontece em 2014, esse tratado, obviamente, expira, passam os 20 anos e a Rússia ataca a Crimeia. Eu não sei a demografia de quem está assistindo a gente, se tiveram direito internacional, não tiveram internacional ainda. Temos gente do primeiro ao quinto ano, viu, Clara? Primeiro ao quinto ano. Então, agora a internacional está no segundo ano. Então, está no segundo, exato. Mudou para o segundo. Legal. Rapidamente, o direito internacional, então, é dividido em 2, né, segundo a teoria que prevalece. O direito internacional público, que tem ali a finalidade de estabelecer conjunto de normas jurídicas para regulamentar as interações e negociações entre os estados, respeitando, claro, a soberania estatal, os indivíduos e as características de cada um desses países. O direito internacional privado, ele vai ter como objetivo criar, compilar e indicar quais são as leis competentes para situações que envolvam sujeitos particulares.
os naturais ou jurídicos, né, PJ, pessoa física, de diferentes países. E aí a gente tem as normas que regulam, por exemplo, contratos internacionais, adoção internacional e crimes internacionais. Aqui no contexto Ucrânia, a gente vê tanto o direito internacional público como o direito internacional privado regulando as interações que a gente tem dentro do país e fora. Isso é importante porque, claro, é uma semana jurídica e eu quero que a gente tente focar um pouco também nos dilemas jurídicos que acontecem. E eu sei também, sendo da área de direito internacional, que as pessoas às vezes não entendem qual que é realmente a área de atuação e eficácia do direito internacional, né? O que eu posso falar para vocês? A situação da guerra na Ucrânia é uma situação bastante atípica no contexto de guerras, especialmente aqui agora no século XXI, em que não foi um conflito interno, né, que iniciou essa guerra, que a gente geralmente tem a comparação com conflitos ali do Oriente Médio. É uma invasão em busca de territórios, e essa é uma grande preocupação que a gente tem hoje. O que acontece também é, por ser uma invasão, o governo da Ucrânia, ele permanece. Então, permanece o governo, permanecem as leis, tudo continua em vigor hoje na Ucrânia. No começo, que a gente tinha aqui, quando começou o caos, eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouquinho, claro que era tudo muito nebuloso, difícil saber o que estava em vigor e o que não estava. Mas já ali de cara, para entrar, né, no dia que eu entrei na Ucrânia a primeira vez, um domingo, dia 27 de fevereiro, eu tive que apresentar o meu passaporte, né, meu passaporte brasileiro, para poder acessar o país Ucrânia. Apesar da gente ter ali o direito universal, né, no direito brasileiro a gente tem na nossa Constituição a proteção do direito de ir e vir do cidadão, é também um direito recriado no direito internacional e no direito humanitário, esse direito de ir e vir. Quando a gente fala de um país, o país, ele também, como soberano, ele tem ali o direito de estabelecer quem pode ir e vir ao seu país, né? Existe na Constituição ucraniana o direito esse direito, mais ou menos, de ir e vir. A gente vai falar um pouquinho sobre a Constituição da Ucrânia também. Mas eles vão decidir, então, nas suas fronteiras, quem pode entrar, quem não pode entrar e como essa entrada é feita, se você precisa de um visto, qual é a duração desse visto, se esse visto é pago, se existe uma isenção desse visto, coisas que a gente no Brasil está acostumado, né, a saber. Por exemplo, na Europa, na zona de Schengen, a gente pode entrar como brasileiro somente com o nosso passaporte, não precisa de visto, desde que a duração seja 90 dias no período de 180. Já para entrar nos Estados Unidos, a gente precisa do visto, precisa pagar ali a taxa, né, estabelecida pelo governo americano. Esse visto ele vai ter uma validade específica. Sem esse visto, você não consegue entrar nos Estados Unidos. Já no Mercosul, nos países que integram o bloco do Mercosul, a gente não precisa do passaporte, a gente pode entrar simplesmente com um RG, né? Então, cada país ele vai determinar como que a gente pode entrar nesse seu território. Na Ucrânia, isso continua em vigor, continua válido. Então, a primeira vez que eu entrei, eu tive que apresentar o meu passaporte, explicar qual que era o motivo de eu estar entrando na Ucrânia, né? No meu caso, eu estava ali em busca dos brasileiros e com ajuda humanitária, com o carro cheio, e me foi permitida a entrada, então, no território ucraniano com um carimbo no passaporte. As pessoas que moram lá têm, né, a residência, ou então o visto, muitos imigrantes dentro da Ucrânia, estudantes de regiões africanas, estudantes do Oriente Médio, estudantes da Ásia, uma população bem grande na Ucrânia, além dos brasileiros, que o número estimado aí de 800 brasileiros que moravam na Ucrânia quando a guerra começou 6 meses atrás. E aí a gente tem o primeiro, então, conceito de direito internacional, que é a necessidade do visto ou do passaporte para você entrar na Ucrânia. Nós, como brasileiros, só precisamos do passaporte, a gente tem o visto válido por 90 dias, dentro do período de 180 dias, e o que acontece hoje é uma crise que a gente tem aqui com os voluntários internacionais,
Muitas pessoas ignoraram que a Ucrânia continua tendo as leis aplicáveis e não fizeram o procedimento jurídico, que é o pedido de extensão de visto para poder continuar trabalhando na Ucrânia. Eu, inclusive, sou um deles, sabendo claramente dessa limitação. A última vez que eu saí da Ucrânia, agora 2 semanas atrás, meu visto, né, ele reseta agora, semana que vem. Na imigração, quando eles pegaram meu passaporte, eles me avisaram: você está acima do seu período de dias que você pode ficar na Ucrânia sem visto. Muitas pessoas tiveram que pagar taxas altíssimas para poder sair da Ucrânia, né? Você tem que pagar pelos dias que você fica a mais. No meu caso, foram 18 dias a mais, foram 28 dias a mais, são 90 dias, 18 dias a mais. Eu fiquei 108 dias na Ucrânia desde o início da guerra. Como agora eu tenho uma NPO, que é uma Non-Profit Organization, aberta na Ucrânia, e as pessoas conhecem o trabalho humanitário, eles acabaram deixando eu sair simplesmente com um warning, né? E eu pude cruzar a fronteira de volta. Para outras pessoas, existe a cobrança das taxas, da multa por ultrapassar esse dia. E é uma forma, claro, que a Ucrânia tem ali de controlar as suas fronteiras e que entra e sai nessa situação de guerra. Então, os princípios continuam no lugar e continuam funcionando. E aí a gente tem, eu vou mostrar aqui então, um vídeo desse terceiro dia de guerra. Se vocês só me avisam se está funcionando ou não. Essa era a situação na fronteira. Eu não vou falar em cima de mim mesma, né? Mas essa era a situação na fronteira no dia 27 de fevereiro. Você consegue ver também ali que a maioria dessas pessoas, eles são homens e eles são estrangeiros no ponto de vista da Ucrânia, então eles não são ucranianos. Quando começou a guerra, a gente teve a lei marcial, né, que saiu ali na Ucrânia pelo presidente Zelensky, e um dos artigos dessa lei, uma dessas determinações, era que homens a faixa etária de 18 a 60 anos, estão proibidos de sair da Ucrânia. Claro, como eu disse, que a maioria deles, eles não são ucranianos, mas logo no início da guerra, você tinha ali todo um conflito, uma confusão muito grande de informação para saber quem podia sair, quem não podia sair. As mulheres aqui geralmente estavam dentro dos ônibus com as crianças, e os homens, nessa passagem aqui em Medyka, nessa fronteira, eles tentavam cruzar a pé. Isso daqui era dia 27 de fevereiro, então eles já estão há 3 dias, a maioria nessa situação, e foi uma situação que perdurou aí durante algumas semanas, até normalizar o fluxo de informação e de entrada e saída de pessoas. Mais uma vez, o direito internacional ele se mostra presente, né, para a gente entender quem que pode, nesse caso, sair do país. E aí a gente tem ainda uma problemática maior, porque muitas dessas pessoas são de nacionalidades que não têm autorização para entrar na Europa sem um visto prévio. Iraquianos, sírios, a maioria dos países da África, eles não podem entrar na Europa sem um visto, né? Ao contrário do que como eu disse antes, dos brasileiros. E aí a gente teve, né, e ainda existe essa grande problemática de muitas pessoas não conseguindo sair da Ucrânia e entrar na Polônia, na Eslováquia, na Hungria, por causa dessa limitação, de novo, do país soberano escolher quem que pode entrar ou não em seu território. O que a gente tem hoje, o que foi também estabelecido no início, essas pessoas de territórios terceiros, ou seja, que não são parte nacionais ou cidadãos da Ucrânia, eles tinham autorização, poderiam acessar o território europeu, e aí, isso partindo do ponto de vista da Polônia, tá, onde eu tenho essa informação, eles poderiam ficar até no máximo 14 dias, e aí eles teriam que optar. Ou eles voltam para a Ucrânia, se eles tinham ali a residência na Ucrânia, ou eles têm que voltar para o seu país de origem, ou eles podem pleitear asilo na Polônia. Qual que é a situação? Um pedido de asilo aqui na Polônia leva, em média, 6 meses, 6 meses em que eles ficam praticamente presos num centro de detenção.
E aí depois você pode ter esse pedido aceito ou não, e caso você não seja aceito, aí você é deportado para o seu país de origem. Eu, particularmente, tive uma experiência interessante e triste nessa área. Eu saí com 2 nigerianos, jogadores de futebol, 19, 20 anos, atuavam nos times da região ali de Lviv, então perto da fronteira, e eu saí com eles por uma das fronteiras. Eles pediram ajuda, chegou até a frente ali esse pedido de ajuda exatamente pelo medo de discriminação, que era muito grande, essa discriminação racial nas fronteiras, para a gente conseguir tirá-los, né, da Ucrânia. A experiência foi péssima, acho que eles foram muito destratados ali quando a gente cruzou a fronteira polonesa. E enquanto eles estavam aqui na Polônia, eles receberam a oferta de se juntar, de trabalhar para um time de futebol na Polônia. Dada a ignorância das pessoas, assim, saber os procedimentos corretos, o direito internacional, né, o direito de visto, imigração, o técnico pediu, como o visto deles ali, esses 14 dias que eles tinham para ficar na Polônia legalmente, estava já no fim, ou tinha acabado, se não me engano, e eles são enviados de volta para a fronteira, para pegar uma estampa, um carimbo novo no passaporte e renovar como se fosse esse período de 14 dias. Não é assim que funciona. Extensão de visto, você tem que protocolar direto, né, com o governo, com a autoridade competente, e para você conseguir um carimbo no seu passaporte, enfim, de um país, você tem que sair do país e entrar nele de volta. Isso significaria para os nigerianos que eles teriam que cruzar a fronteira e entrar na Ucrânia, cruzar a fronteira novamente e sair da Ucrânia. E aí eles fariam todo o procedimento, né, receberiam o carimbo de saída do lado polonês, e depois receberiam o carimbo de entrada do lado ucraniano, e aí o processo reverso, né, o carimbo de saída da Ucrânia e o carimbo de entrada na Polônia, e teoricamente, talvez eles tivessem direito a esses 14 dias. O que aconteceu quando eles chegaram na imigração? Eles já tinham passado o limite que eles tinham de dias, eles não são ucranianos, então não têm os benefícios legais que os ucranianos têm hoje na Europa, e eles são deportados de forma extremamente errônea, porque eles não poderiam, o procedimento foi feito muito aquém do direito internacional e violando direitos humanos. Realmente, eles tiveram que assinar papéis em polonês, não tiveram acesso a advogados, não tiveram acesso a ativistas humanitários, como eu, no caso, e eles são deportados de volta para a Ucrânia, com a informação de que eles poderiam tentar entrar de novo na Polônia em 6 meses. Eles estão na Ucrânia, aguardando aí passar esse período de 6 meses para que eles retornem para a Polônia, e aí tem esse contrato aqui no time de futebol. Tudo isso para falar que o direito aqui se aplica, e você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Eu mesma, né, falando da minha experiência, eu fui deportada já acho que umas 3 vezes de volta para a Ucrânia, exatamente por isso. Para você, quando você está saindo com um carro ucraniano, que é o carro que eu tenho, e você vai cruzar a fronteira, qual que é dos requisitos para você cruzar a fronteira com o carro ucraniano e entrar no território polonês? Seguro. Seguro, que para quem viaja fora do país, a gente está acostumado, né? A maioria dos lugares é obrigatório, às vezes a gente ignora esse fato, mas o seguro viagem, né? Para que se acontecer alguma coisa com você, você vai ter que... O custo desse seguro, ele não vai ser pago pelo sistema de saúde do país onde você está, mas sim por esse seguro, repatriação de corpo e afim. Na Ucrânia ainda existe essa exigência, então para você entrar, trabalhar como voluntário, pedir residência, pedir extensão de visto, você tem que mostrar o seguro viagem, que muitas pessoas, infelizmente, não têm aqui. Mas para sair da Ucrânia eu tive que então ter o que a gente chama do Green Card. Meu Green Card está no carro, me bola, podia ter trazido para vocês verem. É um documento, um papel que você compra numa casa no Cantor, né, que é a casa de câmbio, custa 30, 36 euros o mês, e com esse documento você pode sair e entrar do país. Num dos dias que eu estava tentando cruzar a fronteira para a Polônia,
eles pediram esse documento e eu não tinha nem prestado atenção, mas ele já estava vencido. E a Polônia recusou, então, a minha entrada em território polonês, mesmo né, com a opção de comprar, enfim, aí são outros problemas fronteiriços, mas eles não me deram essa opção, me fizeram retornar e voltar para a Ucrânia. Eu já tinha o carimbo que eu tinha saído da Ucrânia, então já estava oficialmente, né, em no man's land, porque eu já saí da Ucrânia, mas eu não entrei na Polônia, então eu estava em terra de ninguém. Eles pedem para eu retornar e eu volto para a Ucrânia. Comprei depois o green card, pude sair sem problemas. Outros problemas aqui que seguem essa linha do direito internacional, esses requisitos. Uma vez fazendo esse processo humanitário, a gente recebeu um pedido de ajuda de alguns franceses que tinham equipamento médico, remédios e queriam levar para um hospital dentro da Ucrânia, mas não tinham transporte. A gente tinha 2 carros disponíveis, eu fui até a cidade com eles, a gente encheu os carros, 3 carros, então cruzam a fronteira para a Ucrânia. Agora, não é todo tipo de remédio que você pode cruzar a fronteira com, certo? A gente pode viajar com cataflã, com nimesulida, aí já tem alguns problemas, por exemplo, com insulina, e a gente tem os remédios que são os tarja pretas ou os opioides, né? Tramadol, corticoide, morfina. Esses remédios, eles não têm liberação, você não pode simplesmente cruzar a fronteira, sair de um país ou outro. Já a gente sabe, nem no Brasil a gente não consegue comprar esses remédios sem receita, alguns deles a gente não tem nem opção com receita de fazer essa compra, né, só para profissionais de saúde, hospitais. Imagina você cruzar a fronteira com isso. E o que acontece se você tenta cruzar a fronteira com opioides? Tráfico internacional de drogas. Claro que a Polônia aqui, ela meio que turn the blind eye, né, finge que não vê, eles também não checam direito todos os carros, e a gente entrou sem problemas na Ucrânia. Mas na volta, o nosso combinado é que eles dividiriam a carga que eles tinham entre um hospital e o resto ficaria com a gente da frente e a gente levaria para o pessoal que encaminharia esses remédios para regiões mais próximas ao front, né, onde a batalha realmente acontece. Quando a gente foi tentar sair, então, da Ucrânia, o meu carro era o primeiro, eu recebi a estampa do meu passaporte que eu havia saído da Ucrânia e eu estava aguardando a liberação dos outros carros para a gente entrar na imigração polonesa. Eu recebo um rádio do carro de trás, uma outra brasileira, e ela fala, eles tomaram meu passaporte, eles querem prender a gente. E aí eu parei meu carro num lugar aleatório, que eu também não poderia, né, mas ainda em território teoricamente ucraniano. Voltei para falar, ali a gente já tinha 10 soldados em volta do carro, do controle de imigração, mais alfândega. E, enfim, a situação estava escalando ali, porque eles acharam, né, quando eles foram abrir uma caixa de remédio, os opioides. Então, a gente não se atentou que uma parte da carga que a gente tinha eram esses remédios. Eles voltariam de volta para a Ucrânia no dia seguinte, já era noite, a gente não queria ficar na Ucrânia, por isso que a gente estava tentando sair. E aí um deles fala para mim, né, como líder da operação, que eles teriam que chamar a polícia, né, e que a gente provavelmente seria preso por tentativa de tráfico internacional de drogas. Claro que, conversando com eles, eles entendendo ali qual que é o nosso trabalho humanitário, que a gente voltaria, eles dão uma das soluções, que é você vai pegar esse carro, vai retornar, né, fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu fui deportada por não ter o documento, você vai voltar para a Ucrânia, deixar os remédios, e aí sim, vocês podem sair. Eu me ofereci como responsável, né, pela operação, para dirigir, fazer essa volta na Ucrânia. E o que aconteceu, eles não me permitiram fazer isso. Exatamente porque meu carimbo no passaporte já tinha saído. Então, legalmente falando, eu já não estava em território ucraniano e eu não poderia entrar de volta em território ucraniano sem fazer o processo de imigração de novo. E eu também não podia entrar na Polônia, né? Nesse caso, eu já tinha saído da Ucrânia, mas também não tinha entrado na Polônia. Se eu tivesse entrado na Polônia, nem voltar para falar com o meu time, eu poderia ter feito. A gente chega ali num consenso de que a gente ia pegar os remédios e entregar para alguma ambulância ou para algum grupo humanitário que estivesse fazendo o caminho inverso, né, saindo da Polônia e entrando na Ucrânia, já em território ucraniano. E a gente realmente faz isso, então leva
e dar os remédios que aí foram doados para algum outro hospital. E ali, claro, eu acho que a impressão que pode dar os ucranianos, né, sendo extremamente rígidos, mas na Ucrânia, apesar de ainda ter essas motivações, essas restrições, e seguindo o direito internacional, eles iam trabalhar com a gente para achar uma razão, claro, para não prender pessoas que estão lá para ajudar a Ucrânia, né? Já na Polônia não seria a mesma coisa. Se a gente tivesse cruzado a fronteira com essas caixas, e a gente tivesse sido pego em território polonês, aí sim, crime de tráfico internacional de drogas. Tá? Ou seja, as leis continuam se aplicando. Para quem estava na direita de São Bernardo, quando eu fui para o Brasil, em maio, eu falei aí na direita, vocês viram pedaços, né? Eu tinha ali pedaços de bomba, tinha cartucho de munição que eu levei para o Brasil. Posso sair com esses artefatos da Ucrânia? Sim, não tem nenhuma lei que me impeça de sair com esses artefatos. Posso sair com munição ativa ainda, mesmo que eu, obviamente, não tenha uma arma para disparar? Não. Se eu tentasse cruzar a fronteira com as munições que eu ganhei de presente, não só seria um crime internacional de tráfico de armas, que eu gostaria de não ter no meu currículo ainda, mas também crime de guerra. E aí a gente já tem um outro elemento do direito internacional sendo aplicado, né? Crime de guerra. Como eu estou falando aqui sem parar, porque eu não consigo ver se tem pergunta, eu não consigo ver também quem está assistindo, eu vou mostrar para vocês. Tranquila, você expõe primeiro e depois eu repasso as perguntas. Vai falando. Ok. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que não funcionou quando eu estava ali na direita, acho que funcionou um de outro, enfim. Tem no Instagram, mas... Passar, né? Mas eu diria para quem tem, enfim, problemas com esse tipo de visualização, não é uma imagem bonita, é uma imagem da exumação. Impactante. Imagem forte. Exatamente. Eu queria muito conseguir abrir, mas eu não estou achando a janela aqui. Só um minuto, gente. Lousa interativa. Vocês ainda também, vocês não estão mais vendo, né? O meu... Não, você parou de compartilhar agora. Então, mas agora não estou achando mais como compartilhar tudo. Enfim, como eu não consigo compartilhar tudo, a gente compartilha a tela inteira, né? Todo mundo pode ver, você não vai conseguir se ver durante mesmo. Não tem problema, porque eu queria compartilhar a tela inteira, né? Então, vamos ver aqui, mostrando para vocês nesse primeiro resgate e alguns dos resgates anteriores, você pode ver aqui no lado esquerdo os passaportes, né? O passaporte obrigatório para a gente sair do país. Eu acho que, inclusive, esse papelzinho que está entre os dois passaportes brasileiros, o da frente e o meu, é o green card do carro para a gente poder cruzar a fronteira. Essa fronteira que era entre a Ucrânia e a Hungria, e a gente chegou perto de Budapeste, 36 horas depois que eu entrei na Ucrânia. Né? Mesma coisa, sempre ali o documento obrigatório para a gente poder fazer essa saída. Existem algumas exceções de os ucranianos podem cruzar a fronteira sem passaporte hoje, né? Porque, enfim, não existe a possibilidade deles conseguirem esse passaporte tão rapidamente, mas existe com outros documentos de forma excepcional que eles podem cruzar a fronteira como refugiados para a Polônia. O mesmo não se aplica para nacionais de países terceiros. Aqui são só algumas imagens de, enfim, do trabalho, mas o que eu quero mostrar para vocês é exatamente Bucha. Eu acho que não funciona at all mesmo, acho que esse vídeo aqui estava no YouTube. Mas Bucha, a cidade que ficou famosa, né, no mundo, depois de uma reportagem feita, se eu não me engano, pela BBC, eu vou abrir aqui o vídeo em outro lugar. Bucha foi uma cidade que ficou sob invasão, ocupação russa durante mais de um mês, e onde foram encontradas também diversas covas comuns, né, e onde existe uma grande atuação do War Crime Prosecutors, então, os promotores que investigam crimes de guerra. Já foram documentados mais de 30 mil crimes de guerra na Ucrânia. O julgamento do primeiro soldado russo de 21 anos começou há alguns meses, né, aqui
dentro da Ucrânia, julgando ele. Se não me engano, foi nessa mesma região. Ele atirou em um civil, após ele e mais 3 comparsas roubarem um carro, enquanto eles tentavam fugir da Ucrânia. É bem complicado. Mas em Bucha a gente teve, então, esse acompanhamento. A gente acompanhou a exumação e também o demining. Eu vou mostrar para vocês aqui. O Google está mudando e a canseira hoje. Perfeito. Então, aqui é a cidade de Bucha. Né? Essa é uma das valas comuns. Essa vala fica atrás da igreja central da cidade de Bucha. E aí vocês podem ver, deixa eu pausar aqui, no canto direito superior, essas pessoas, né, com casacos pretos, são policiais acompanhando, e a pessoa ali com prancheta. Nesse dia a gente tinha 2 promotores de crimes de guerra acompanhando a exumação. Ao contrário do que as pessoas achavam antes de que essa cova havia sido cavada pelos russos, as covas eram 2, então a gente tem essa que já estava aberta, e do lado, imediatamente ao lado, aqui do lado esquerdo, existe uma outra cova também que foi aberta mais para frente. E aí tem as equipes de exumação, devidamente uniformizados. A gente trabalhou um pouco com eles, fazendo o levantamento das pessoas que foram enterradas, assassinadas, executadas pelos russos, enterradas pelos ucranianos em Bucha, e aí fazendo esse levantamento, para poder documentar os crimes de guerra, para dar um funeral próprio para eles, né, para as vítimas de guerra. Então, eles são içados, os corpos são colocados ali nas tendas, fotografados, documentados, e aí depois direcionados para o cemitério ou para onde eles vão ser enterrados ou cremados. Né. Nesse dia, a gente foi no fim de semana, esse dia acho que eram 10 da manhã, já tinham sido retirados 5 corpos, e a gente tem ainda, né, no fim de semana foram mais de 50 corpos retirados dessa vala comum. A gente tem aí os outros crimes de guerra em vala e assassinatos de civis em outros lugares da Ucrânia, e são acompanhados, né, pelo direito internacional como um todo. São acompanhados por algumas organizações, como o pessoal do Human Rights Watch, o pessoal da Anistia Internacional, a ONU, que não tem exatamente uma participação muito grande no território ucraniano, a Cruz Vermelha, que também só Deus sabe por onde eles andam, que aparece uma vez e somem, eles não têm realmente uma presença aqui das agências internacionais. Né? Enfim, são vários os exemplos que eu posso dar da minha experiência do direito internacional de fato e das aplicações práticas na guerra da Ucrânia. Hoje eu queria dar um relato um pouco assim, mais para a gente entender que existem leis, existem tratados que ainda são seguidos, que ainda eles se aplicam mesmo numa situação de guerra. Claro que as coisas mudam, né, de uma sociedade em tempos de paz para uma sociedade em guerra, e a gente tem, por exemplo, a lei marcial, que proíbe a saída dos homens. No Brasil, né, a gente tem o professor Roberto Bahia, pode me corrigir se eu estiver errado, mas artigo 5º, que permite, né, a exceção da pena de morte no Brasil, né, então a pena de morte é proibida no Brasil, a não ser que a gente esteja numa situação de guerra declarada, né. Então, a lei, ela continua existindo, tanto em situação de guerra, em situação de paz, e o direito internacional continua regendo as atividades dentro da Ucrânia. Tanto os direitos de guerra, porque a gente tem inúmeros protocolos do que deve ser seguido, o que pode e o que não pode ser feito numa situação de guerra, o que exatamente as violações aí vão constituir os crimes de guerra, e as pessoas vão ser prosecuted, esqueci como fala essa palavra em inglês, mas elas vão ser... Faz muito tempo que eu não falo português no meu dia a dia, acho que estou ficando um pouco ignorante na língua.
Mas essas pessoas, elas vão ser, então, levadas para o tribunal, certo? E aí, enfim, vão ser... Gente, esqueci qual é a palavra, gente, julgadas e posteriormente condenadas, né? Isso é uma grande preocupação que existe na Ucrânia hoje, dessas regiões, desses territórios temporariamente invadidos, porque apesar do crime, né, apesar da punição crime de pena de morte ser proibida também na Rússia, por um milagre, na região de Donetsk, onde eles dizem ali a República Independente República Democrática de Donetsk, é permitido a pena de morte, e é onde os ucranianos que são capturados são levados para julgamento. Né? A gente sabe, no contexto internacional, que, primeiro, não existe a República de Donetsk, Ucrânia, não existe reconhecimento internacional dessa região, e também que é simplesmente um plot device, né, uma estratégia do governo russo, ali, de Putin, para poder executar os prisioneiros de guerra. Na Ucrânia já, por exemplo, também não existe essa permissão de pena de morte, mas, ao contrário do Brasil, continua não existindo a permissão da pena de morte, mesmo numa situação de guerra declarada. Eu acho que eu sigo para o final, assim, com a parte mais macabra, né, do que eu poderia ter falado, mas eu espero que isso dê para a gente ter uma ideia da realidade do que acontece na guerra, tanto para o bem, né, da proteção dos direitos humanos, quanto essa parte burocrática que acaba sendo extremamente desumana, né, como esses nacionais de países terceiros que tinham toda a sua vida na Ucrânia, provavelmente tentando melhorar de vida, né, de alguns países, a maioria como refugiados sírios, e depois eles não conseguem ficar na Europa pelas restrições dos países europeus. A gente tem a crise na fronteira com a Belarus, que são a crise dos refugiados, das pessoas que tentam fugir de Belarus, geralmente os sírios, os iraquianos, mas eles não podem entrar na Ucrânia, porque eles não têm visto, e eles também não se enquadram em uma situação de fuga, como os que se encontram na Ucrânia, né? E essas pessoas de Belarus, eles vivem num limbo. No meio da floresta, a gente trabalha com eles também, porque eles não podem, não conseguem voltar para Belarus, não conseguem entrar em território polonês, não tem ajuda das autoridades, não tem esse interesse internacional, e vivem num limbo jurídico. Né? Muito triste essa situação que acontece lá, que acontece com essas pessoas de países terceiros e, claro, também que acontece com os ucranianos. Eu espero que tenha dado aí para entender um pouco da importância e da relevância e da aplicação do direito internacional no nosso dia a dia, especialmente no meu dia a dia, como impacto no meu trabalho. Agradecer mais uma vez o convite por estar aqui, e aí eu, claro, quero deixar aí 10, 20 minutos, o quanto vocês quiserem perguntar, tiver pergunta, curiosidade para fazer, eu vou ficar feliz em responder, se for possível. Obrigada, Clara, parabéns pela exposição, pela coragem, pela humanidade. Dificilmente, eu disse isso ontem mesmo para o teu pai, que é algo que depende de muito desprendimento e muita coragem, né? Inclusive deles. Eu quero registrar a presença dos teus pais, tua mãe e teu pai estão aqui, presentes na sala conosco, e quero registrar que a gente está com 275 alunos no streaming, mais o público externo do YouTube, e muitos professores que fizeram questão de aqui estarem conosco para te acompanhar. Então, eu acho que para nós é motivo de orgulho tê-la aqui conosco mais uma vez. Eu já te disse isso da outra vez e reitero, parabéns mesmo pelo trabalho. Professor Rolo, temos perguntas, eu acho, né? Vamos fazer, mas antes eu queria fazer um comentário. Eu não tinha noção desses riscos de prisão, de problema de visto. Eu achei que a coisa fosse um pouquinho mais flexível. Isso que você falou de tráfico internacional de drogas é um negócio seríssimo. Quer dizer, se você atravessasse para a Polônia lá, você podia estar presa até hoje. Ou seja, você vai tentar ajudar e ainda fica correndo esse tipo de risco, né? E as imagens são chocantes, as imagens
você colocou, assim, a gente está acostumado, a gente vive aqui como o seu pai, o professor Idécio, falou, a gente vive aqui numa guerra permanente aqui no Brasil, né? E a gente está acostumado, você anda na rua de vez em quando, na época que eu era estagiário, eu via gente no chão morta, então você já está aqui, quem é brasileiro já está meio que acostumado com essa realidade, mas, pô, é chocante demais, né? E fora a destruição, era um país bonito, tem um programa que eu assisto, que é aquele lá 90 dias para casar, tinha muita ucraniana que casava, aí mostra as cenas da Ucrânia. Pô, a Ucrânia é linda pra caramba, hoje não tem mais nada lá, só tem um violinho e olhe lá, o país destruído, acabado, as famílias destruídas, os pais ficaram para lutar, muitos morreram, os filhos foram para um canto, as mães para o outro, enfim, é bem complicado. E você soube bem traduzir, parabéns, realmente você tem uma coragem que poucos têm, eu não teria, vamos ser sinceros, eu não teria, eu fico admirado da sua coragem, parabéns, e aí vamos deixar o povo perguntar, que o objetivo é esse. Obrigada, professor. Eu vou fazer um comentário só, professor, antes dessa parte. Existe, assim, a gente tem os grupos, né, com voluntários e militares internacionais. Oi, tia, apareceu a câmera do meu tio. Oi. Gostei do que o professor falou. 90 dias para casar, eu também assisto, e eu vi a Ucrânia outro dia, eu pensei a mesma coisa, eu falei, nossa, como era lindo esse lugar, e totalmente destruído. Continua ali, gente. Totalmente destruído. Continua, né? Mas essa parte da lei, né, dessas implicações e restrições, a gente tem aquele pensamento de, mas eu vim aqui para ajudar, como é que você está dificultando a minha vida? Né? Mas o problema é que não está todo mundo para ajudar. Há uma situação de guerra onde as pessoas tiram vantagem, né? Então, existe tráfico de pessoas, tráfico sexual. Existe ali, no começo, né, a gente tinha muita gente pedindo assim, eu quero adotar uma criança da Ucrânia. Não existe a previsão jurídica de você tirar crianças órfãs da Ucrânia. Elas estão sobre isso, sobre, né, a proteção do governo. A gente tem muita barriga de aluguel, inclusive de brasileiros na Ucrânia. Sim, né? Sim. E aí, assim, existe a legislação, porque a barriga de aluguel não é permitido na maioria dos países. Então, se essa criança nasce na Polônia, o pai, de fato, né, não pode levar essa criança embora porque ele não é pai, é barriga de aluguel, que tem a previsão jurídica na Ucrânia. Então, a gente não sabe com quem está lidando, né? Essa é a verdade. E no dia a dia, tem muitas pessoas que vêm aqui para fazer coisas boas, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que vêm aqui para não fazer coisas boas. Que é lamentável, né? Gente ir aí para... O povo já está sofrendo e tem gente que ainda vai aí para fazer pilhagem, para se aproveitar das coisas, né? Mas é exatamente por isso que a gente tem que ter essas leis em vigor e seguir as leis, né? A gente não é nenhum voluntário aqui, é Napoleão no cavalo branco, que chegou com a espada para libertar a Ucrânia. O que a gente faz é o mínimo possível e nós somos meros convidados da Ucrânia, um país soberano que decide quem entra, quem sai e como as coisas funcionam. Então, existem as leis e a gente tem que seguir. E fim de papo, né? Assim, não somos mais ou menos especiais porque a gente faz trabalho humanitário aqui, e ainda bem, né? Porque a gente tem situações como o infeliz lá do Mamãe Falei, que veio para a Ucrânia e disse o que disse, né? E aí teve as repercussões aí no Brasil, mínimas no meu ponto de vista, mas alguma coisa foi feita juridicamente, exatamente porque a gente tem, né? Molotov é crime de guerra, né? São essas violações. Então, eu entendo essa percepção que a gente tem, né? Eu também, às vezes, fico super frustrada quando eu tento sair, acontece alguma coisa, né? Que nem quando eu fui sair agora, eu tinha o visto, eu falo, cara, pelo amor de Deus, sabe quanto tempo eu já passei aqui no Ucrânia? Mas não é problema deles, né? O meu problema tenho visto, eu tenho que seguir, tanto que eles tanto entendem isso, que eu não fui presa por tráfico internacional de drogas, nem por tráfico de armas, e nem também tive que pagar a multa quando eu tentei sair com o meu visto expirado, mas, né, eu saí ali com aviso do tipo, ó, você ficou a mais do que o teu visto permite, né, vamos seguir aí a regra, regulariza a tua situação. Eu só queria fazer esse adendo aqui. Não, com certeza, é um risco, certamente.
que você correu e continua correndo. Na verdade, né, o fato de estar aí te coloca em risco. A gente tem, na verdade, muitos elogios vindos de alunos, professores, te parabenizando pelo trabalho, pela coragem, e temos uma pergunta dos alunos e uma da professora Gisele aqui no chat. Uma aluna te pergunta, e eu acho que é difícil de prever, mas talvez com a tua percepção mais concreta, por estar mais próximo, né, como é que você enxerga a possibilidade de recuperação da Ucrânia no pós-guerra? Essa é uma primeira pergunta. Obrigada por quem fez a pergunta, não sei se o nome, desculpa, mas... Identificar, por isso que eu não disse o nome da aluna. Então, pessoa anônima que me fez a pergunta, existe uma cooperação, claro, internacional que vai ajudar a reconstrução da Ucrânia quando a época chegar. Nas cidades que hoje a gente visita pós-invasão, por exemplo, Irpin, Bucha, eu estava lá 10 dias atrás agora também, e aí você já vê, as pessoas limpam as ruas, né, as pessoas, o próprio governo ali já tenta fazer essa limpeza. O grande problema são para cidades que foram completamente devastadas, né, Mariupol, ali região Kherson, região de Donetsk, e eu acredito que vai depender muito da cooperação internacional, né, para a gente ter os fundos para poder trabalhar nisso daí. No adendo, é uma frustração enorme da parte de muitos voluntários que trabalham aqui, de organizações internacionais que recebem bilhões, né, a gente tem aí mais de 2,5 bilhões de libras que foram enviadas para a Ucrânia, que só 0,2% desse dinheiro efetivamente chegou na Ucrânia. Então você tem muito valor que é concentrado na mão de organizações e que eles falam que eles estão guardando dinheiro para a reconstrução da Ucrânia. Para mim, que trabalho aqui, a gente tem um colapso nervoso pensando nisso. Mas, claro, a reconstrução, quando o tempo chegar, vai depender bastante do apoio internacional para reerguer a Ucrânia. Mas, assim como todos os países na Europa se reergueram pós Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia também vai renascer das cinzas quando chegar a hora. Com certeza. Temos também aqui a pergunta da professora Gisele. Ela faz uma ponderação, né, que no início do século XX, os ucranianos foram massacrados pelos russos e muitos anarquistas foram mortos em um verdadeiro genocídio. Parece que a história se repete agora. Ela quer saber qual a percepção dos ucranianos em relação a essa, vamos dizer assim, essa recidiva, essa nova situação concreta. Com várias pessoas que eu conversei aqui, especialmente pela minha visão errônea, eu acho que outras pessoas têm também, que a gente fala, como um país está invadindo o irmão, né, são países irmãos, é que nem se a gente, sabe, Brasil e Argentina fossem entrar em luta, tem toda uma história, até que eles começam a falar que, na verdade, sim, a Ucrânia luta há mais de 1000 anos pela sua independência, né. Ela é atacada pela Rússia, foi pedaço da Polônia, divisa de Segunda Guerra Mundial, mas Kiev, por exemplo, existe há centenas de anos antes de Moscou. Mas a percepção deles é que eles sempre têm que lutar, mas acabam perdendo. E o que a gente vê da declaração do Zelensky e de outras pessoas é que eles acreditam que dessa vez a Ucrânia vai realmente ter as condições de sair vitoriosa e de se solidificar como potência e como um país que merece todos os direitos de um país soberano, de território soberano, né, à luz do direito internacional e à luz do mundo que a gente vive hoje. É claro, para mim, que não sou ucraniano, é um pouco mais difícil responder por eles, né, mas isso é das conversas que a gente tem, então essa frustração grande, especialmente da ignorância dos estrangeiros, né, para a gente que não conhece a história. Então a gente pode pular e fazer um julgamento um pouco mais rápido, do tipo irmão matando irmão, mas na verdade a Rússia, né, como uma potência, tenta já aniquilar, enfim, a Ucrânia e outros, né, há dezenas, se não centenas de anos. Professor, espero que tenha sido mais ou menos essa resposta, mas eu posso te passar alguns links depois de artigos que falam exatamente sobre isso. Bacana. O professor Mauad está com a palavra. Bom dia a todas e todos.
É um enorme privilégio para nós, Clara, contar com uma exposição sua, uma conversa conosco a respeito de um tema tão importante para a humanidade e saber que você é egressa da nossa instituição, da Direito São Bernardo, né? Filha de um querido amigo, um professor brilhante que nós temos, que é o professor Rui Décio, que eu fico aqui imaginando o que ele não deve estar passando, ele e a sua mãe, ao saber dessas informações que você fala com tanta tranquilidade. Não, eu passei para lá, eu voltei para cá, e aí havia um risco de prisão, crime de tráfico internacional de drogas. Você vai falando isso com a naturalidade. Eu fui lá, eu busquei, eu trouxe, aí teve um probleminha aqui, o que foi? Eles não queriam me deixar entrar, aí eu tinha que sair, eu tinha que voltar. Depois que as coisas acontecem, é tudo muito tranquilo, né? Quase que uma mesa de bar, você está contando uma piada. Agora, a gente imagina a situação que você vivenciou como uma líder, porque a gente sabe que você está liderando este grupo ao lado de outros heróis, pessoas imprescindíveis, como diria a Mercedes Sosa, né? Uma classe de pessoas da humanidade que estão acima de todos nós, né? Porque desenvolvem um trabalho extraordinário. A gente assiste na televisão as imagens do povo saindo desesperado da Ucrânia em direção à Polônia e outros países, e eu fico imaginando você no carrinho com mais um ou dois companheiros no sentido oposto. Quer dizer, para ir lá buscar gente, colocando a vida em risco, a segurança e tudo mais. É um trabalho absolutamente extraordinário que você está fazendo. A gente tem que te homenagear, te agradecer muito, porque você, eu coloquei aqui no chat, você é um pedacinho do Brasil aí na Ucrânia, na Polônia, um pedacinho da nossa Direito de São Bernardo, que nos traz um orgulho danado de te ver fazendo esse trabalho. Te cumprimentar de pé, com todas as homenagens que você merece, né? Agora, eu queria ouvir de você uma impressão. Como que as pessoas, os povos aí da região, estão vendo o lado russo, principalmente porque deve se levar em consideração que isso é uma guerra do Putin e dessa extrema-direita, vamos dizer assim, da Rússia, que assumiu o poder, ditadores, etc. Agora, tem um lado também do povo russo que não concorda com esta guerra, com essas atrocidades, mas que não pode fazer muita coisa, porque também sofre uma repressão tremenda. E para o mundo todo, os russos estão incluídos no mesmo balaio, digamos assim, né? E qual é a impressão que... Claro, já existia uma impressão anterior da Rússia e tal, como uma superpotência, dominadora e tal, mas a impressão que todos aí colhem em relação ao povo russo, principalmente, em função dessa guerra. É isso que eu queria ouvir de você, se é que é possível obter essa impressão. E, mais uma vez, te agradecer, te mandar um beijo enorme. Estamos todos com saudade de você. Quando vier por aqui, nos fale que a gente faz novamente uma reunião, queremos te ouvir novamente, porque você é um exemplo para os nossos estudantes, um exemplo para nós, professores, para nós que somos seres humanos e que importamos, nos preocupamos com esses problemas que estão acontecendo, ok? Muito obrigado, um abraço, querido, um beijo. Obrigada, professor, pelas palavras. Eu, sinceramente, acho que eu não mereço tanta admiração assim, é o trabalho, né? Tem gente que gosta de trabalhar no banco, eu, aparentemente, gosto de trabalhar em lugar que cai bomba. Então, para a gente é uma coisa mais natural, né? E sobre, assim, manter a calma nessas situações, eu conto assim, mas a minha reação no dia era a mesma, né? Você tem que entender, como eu disse no professor Rolo, eu não sou Napoleão, ninguém que está comigo é Napoleão no cavalo branco, a gente não vai marchar para Moscou e colocar a cabeça do Putin em algum lugar e salvar a Ucrânia e salvar a Rússia, não existe isso. E a gente não pode pensar que o que a gente faz aqui é divino e que a gente merece algum tratamento diferenciado. É uma opção estar aqui, né? Mas o que eu aprendi aqui, já assim, no dia a dia, eu me irritar e ficar bravo porque alguém está tentando me deportar de volta, não vai melhorar a minha situação. Provavelmente vai piorar, né? Tanto que quando a gente teve essa situação do tráfico de drogas,
o soldado ali da inteligência que estava falando comigo, ele falou assim, vou ter que ligar para a polícia. Eu falei, imagina, eu ligo, eu até escolho o policial para empreender, né, que trabalha com a polícia também. E ele falou assim, não, mas a gente não quer fazer isso. E aí, quando eu estava indo embora, ele falou assim, eu queria agradecer, me deu 3 garrafas de vodka quando a gente saiu. Então eu falei, que bom, não vou ser preso por tráfico de drogas, mas tem limite de quanto de álcool você pode trazer para a Polônia, né? Eu falei, não é um, mas é outro, assim. Mas você manter essa calma é que realmente possibilita e abre, né, a possibilidade de continuar trabalhando lá. A gente tem que ter a humildade de entender que as leis ali continuam, que tem os requisitos, e que eles também têm medo, né? A gente viu aí no Brasil, acho que fez notícia, né, que foi preso um espião russo que usava a identidade brasileira, que se candidatou a um cargo no Tribunal Penal Internacional. Uhum. E aí toda a cautela é compreensível, né? E a gente simplesmente tem que respirar. Às vezes eu sei, eu quero matar um também, quando eu tô cruzando a fronteira, assim, começam a fazer perguntas, ou um dia queriam me deportar, que eu tava com passaporte brasileiro, mas estava sem minha residência alemã. Falei, cara, não é possível, vocês me veem todos os dias, vocês sabem que eu tenho residência alemã, me deixem embora. E acabaram me deixando, mas respira e vai, né? O que mais estressa realmente como posso dizer, é fronteira. Fronteira é um caos no coração de qualquer humanitário que trabalha aqui. É isso. Clara, temos ainda mais uma pergunta dos alunos e também o professor Gilberto quer fazer aí alguma consideração. Então, eu vou fazer a pergunta do aluno e aí eu já passo a palavra ao professor Gilberto e aí a gente já faz as respostas aí, as considerações das duas. A pergunta é em relação à exploração sexual, que é, infelizmente, algo presente, né, na guerra. E a pergunta é em relação a que tipo de punição, ou se há algum tipo de punição em relação aos autores que praticam estupro ou qualquer outro tipo de exploração contra aí, enfim, mulheres e homens no contexto da guerra. E aí eu passo a palavra ao professor Gilberto Maistro, que também já faz as considerações e as perguntas que eventualmente tenha. Eu já respondo, né? Agora. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Você quer responder primeiro a essa e depois eu passo a palavra para o Maistro? É melhor, para né? mim é diferente. Melhor. E aí não confunde uma com a outra. Bom, casos de estupros, eles são de violação sexual, na verdade, para ambos os lados, muito, infelizmente, muito comuns, né? Mulheres, homens, crianças. Eu estava lendo a reportagem de um soldado russo que fugiu da Rússia, ele não queria voltar para a Rússia, saiu ali a reportagem dele no Washington Post. Gostei muito da ONG que resgatou, ele chamou Gulag, resgatando russos da própria Rússia, né? E ele conta ali, enfim, de todas as mazelas de ser um soldado russo, das faltas de condições e afins, mas também que um dos ucranianos que eles capturaram, eles cortaram todos os dedos e as genitais desse homem, né? Em Bucha, a gente tem ali mais de 20 mulheres e crianças grávidas hoje, como resultado das sessões de crianças também de estupro. Sim, não tem limite de idade. Então, é triste. Não tem distinção. Bom, eles vão ser enquadrados ali como crimes de guerra, né? E, na verdade, a violência sexual, a gente diz que é um dos crimes mais escondidos, assim, né? Nessa guerra também. Muita gente não fala sobre isso, ou é difícil, enfim, de provar. Eu não tenho muita experiência, né, nessa história, mas a gente tem, claro, assim como os casos de violência sexual em todo lugar do mundo, existe o estigma, né, e o medo e a relutância, assim, das pessoas falarem ou com terapia, ir para a polícia, investigador, contar o detalhe. Muitos deles querem esquecer, né, que isso aconteceu, então muitas pessoas, eles desaparecem. O estupro, ele é utilizado como uma arma
né, de guerra. Como um domínio, né? O vencedor em relação ao vencido. Exatamente, é uma forma realmente muito eficaz de humilhar e degradar as pessoas, né? Quebra o espírito, destrói famílias, destrói comunidades, e coloca ali um senso de hopelessness, destrói a esperança, né? E cria ali angústia, né? E, além de ser uma ferida mental enorme. Então, no geral, não é sobre gratificação sexual, mas sobre domínio. Né? Sim, é muito mais do que simplesmente um crime sexual, é domínio né, do mais forte em relação ao suposto mais fraco. É terrível. E a gente tem ali que ele é o estupro, né, como weaponizing, que a gente chama, como essa parte de tática de guerra, ela é incentivada pelo alto comando, né, da Rússia. É terrível. Incentivada as pessoas fazerem. A doutora Silvia mencionou, a Silvia Steiner, na segunda-feira, na palestra, né, ministrada por ela, que talvez um dos efeitos mais chocantes para quem trabalha direto ou indiretamente com questões de guerra é exatamente esse aspecto, né, de domínio, incluindo aí a questão sexual. Vou passar, então, a palavra ao professor Gilberto. Está sem áudio, Gilberto. Agora sim. Bom dia, professora Ana Paula. Agradeço pela oportunidade da palavra. Eu quero começar cumprimentando, evidentemente, a Clara, parabenizando pela palestra, mas também ressaltando o quão impactante é a situação e a fala dela, né? Durante a palestra, Clara, a tecnologia ajuda nisso, né? A gente vai acompanhando informações paralelas. Então, enquanto você falava, eu acompanhava aqui, pesquisava notícias sobre a Ucrânia. E o quanto que a gente encontra de informações que não coincidem com a verdade, né? Informações imprecisas trazidas sobre o contexto da guerra, gerando uma desinformação e um comprometimento da formação do conceito crítico de nós que estamos tão longe acerca do que está acontecendo lá. Então, a sua fala, a sua participação, ela tem uma importância que vai muito além da formação jurídica adequada dos nossos alunos. Ela vai, sem fronteiras, levar a muita gente que tem ideias absolutamente equivocadas, pautadas em pequenos detalhes ali de divergência da realidade, que as notícias acabam nos trazendo pelos meios de comunicação, a chance de entender o que realmente está ocorrendo com os nossos irmãos na Ucrânia, com os nossos irmãos que saem também da Rússia para uma guerra que muitas vezes eles nem sabem por que estão ali matando outras pessoas ou agredindo outras pessoas. Então, primeiro, em termos de desenvolvimento de sentimento de pertencimento, não é? A uma espécie que é a espécie humana, a sua fala é essencial. Em tempos de frieza, né, de radicalismo, ouvir alguém com lugar de fala, dizendo o que está acontecendo na Ucrânia e mostrando os malefícios que as iniciativas humanas pautadas em interesses de todas as ordens, em especial econômicos, podem trazer, é realmente algo sensacional, de uma utilidade sem limites. Então, você está de parabéns. Aliás, eu quero comentar que, enquanto acontecia aqui a sua exposição, algumas pessoas para as quais eu divulguei o evento de hoje, que estão acompanhando pelo YouTube, me mandaram mensagens. Então, já está indo para além dos muros da nossa faculdade a colaboração que você está dando para a nossa gente, né? Para a nossa gente. Então, fica aqui o registro disso. E um outro registro, de quantas vezes eu ouvi aqui das pessoas que passam do meu lado e comentam, ouvindo também a sua fala, meu Deus do céu, como deve estar o pai e a mãe dela, né? E até é engraçado, porque a fala, o assunto é muito sério, mas não tinha como deixar de dar risada, porque o desespero que o pessoal acaba desenvolvendo
só de ouvir a sua história e se colocar no lugar do seu pai e da sua mãe, o que prova, claro, o quão grande é o desdobramento, o esforço, a iniciativa que você está tendo. Então fica aqui o reconhecimento de todas as ordens, da ordem técnica, da ordem pessoal e da ordem do calor da família, não é? Por tudo que você está fazendo. Eu tenho uma questão, muito rápida. Qual que é, ao seu ver, o prognóstico que existe dentro da própria Ucrânia quanto à possibilidade de uma retomada? Porque a Ucrânia sai muito destruída em parte, não é, desse evento todo. Qual que é o prognóstico de retomada? Existe uma discussão sobre isso ou ainda é muito cedo? Não existe necessariamente sobre uma retomada pós-guerra. O que existe é uma retomada contínua durante a guerra. Então, já há alguns meses que a gente vê um retorno muito grande da normalidade do dia a dia, especialmente nessas cidades do oeste. Eu sei que a gente tem a percepção de que assim que você cruzou a fronteira, vai tendo tiro, caindo bomba, e tem avião, e tem navio no lago, né? Eu acho que a gente tem esse medo irracional do desconhecido, de que todo lugar da Ucrânia é bombardeado e tem russos se escondendo em todo lugar. Essa era a minha impressão também. Eu falei, vou entrar na Ucrânia. Vocês falam bastante dos meus pais, mas toda vez eu acho que eu filmava assim, eu falava, cara, eu tô indo não sei onde, minha mãe vai me matar quando ela ficar sabendo. E meio que os olhos não veem, a mãe não se desespera, né? Mãe e pai. Mas as cidades aqui da região oeste, central, elas continuam, né? Teve os ataques que tiveram em muitas cidades aqui, foi pontual. O comércio continua, enfim, as escolas agora vão retomar as aulas, e a gente tem, claro, uma tentativa de normalidade, então o pedido de que as pessoas voltem ao trabalho. Muitas pessoas retornam para a Ucrânia, apesar da gente ter um déficit enorme de profissionais de diversas áreas, né? Saíram 4 milhões de pessoas, apesar de metade dessas serem crianças, 2 milhões de pessoas mulheres. Você pode imaginar o quanto de profissionais também que a Ucrânia perde nessa saída. Com 20% do território ocupado, a gente também consegue imaginar quantas famílias aí, empregos, né, não foram completamente dizimados. Mais de 5 milhões, na verdade, de homens hoje estão desempregados dentro da Ucrânia. Né? E o que a gente espera, na verdade, apesar de existir assim, essa retomada e um senso de normalidade em muitos lugares, inclusive ali em Kharkiv, que é Kharkiv, Zaporizhia, as lojas continuam funcionando, e aí você cai um foguete, você tira o foguete, você está a 10 quilômetros da terra de ninguém, né? Ou seja, aquele trecho territorial em que não tem ninguém de nenhum lado, e depois mais 10 quilômetros para frente você já tem tropas russas. O que a gente antecipa agora é uma preocupação geral, é o inverno, a aproximação do inverno. E a gente espera um deslocamento interno desses IDPs de 8 milhões de pessoas. E aí o que você faz com 8 milhões de pessoas? Se a Europa não consegue dar conta, obviamente, de 4 milhões, o que a gente vai fazer com 4 mais 8? Deslocamento interno também dentro da própria Ucrânia. Então esse futuro agora, com o inverno, uma grande preocupação. A gente espera que seja aquela preocupação do começo de guerra, né, de que a Rússia ia dizimar a Ucrânia em 5 dias, e não aconteceu. E eu espero que essa nossa enorme preocupação com o deslocamento interno não seja verídica, mas a probabilidade é que a gente vai entrar num período de instabilidade gigante, maior do que a gente já tem, né, pessoas com fome. E a gente começa a ver aqui também na Polônia, já, onde eu estou, mendigos, né, ucranianos, então pessoas em situação de rua na Europa, porque apesar dessa acolhida que tem da Europa, eles não conseguem achar apartamento, as pessoas não querem alugar para ucranianos, a demora em conseguir documentação na Alemanha, por exemplo, é gigante. A Alemanha, que já sofre o próprio país com moradia, né, existe um déficit de 400 mil moradias por ano na Alemanha, e a gente tem toda essa carga de 1 milhão de novos refugiados ali na Ucrânia, na Alemanha.
E é uma questão muito difícil de precisar o que vai acontecer, mas há alguns meses já a gente tem essa retomada e esse movimento para que as pessoas retomem, continuem trabalhando, porque obviamente você precisa, né, de gente trabalhando, gerando renda. As diásporas, né, ucranianas fora do país também trabalham muito para ajudar ali os conterrâneos que continuam dentro da Ucrânia. Clara, eu queria fazer um registro. A Camila, a nossa chefe da comunicação social, tinha uma pergunta similar à do professor Gilberto, então por isso eu vou deixar de reproduzi-la e vou abrir a palavra para a professora Erotilde para a nossa última pergunta. Olá, Clara. Eu coloquei no chat e vou reiterar que todos nós brasileiros nos sentimos muito orgulhosos do seu trabalho, da sua coragem, de todo o seu empenho. Na verdade, o que eu queria perguntar era como que a gente pode fazer para, à distância, porque a gente não tem a mesma coragem, a mesma disponibilidade de você estar aí na linha de frente, mas como que a gente pode, à distância, fazer para ajudar de alguma forma? No começo do conflito, eu aluguei um apartamento, agora em julho, em Lviv. É Lviv o nome da cidade? Lviv. Uhum. Lviv. E veio uma mensagenzinha da pessoa, acho que Alexei, agradecendo. Mas eu não sei até que ponto se isso chega mesmo para as pessoas. Só falar. Primeiro, obrigado de novo. Eu não sei o que falar de direito, assim, eu acho que eu não sou digna de tantos elogios, né, pelo meu trabalho aqui, mas eu agradeço efetivamente de coração, e eu faço isso sempre para as outras pessoas que trabalham comigo, né, sendo brasileiros ou não. No quesito ajuda, a gente tem muita gente no Brasil que quer ajudar, a gente tentou durante meses conseguir aviões vindo do Brasil para cá, trazendo carga, mas a gente teve negativa de setor privado, do governo, não preciso nem falar. Mas eu achei muito interessante a sua iniciativa de alugar apartamento na Ucrânia. Eu acho que isso é super legal. Para quem quiser ajuda, hoje a gente trabalha, claro, com mais ajuda financeira. E aí tem os links de doação no nosso Instagram, @frente_brazucra. Todo esse dinheiro ele é 100% repassado para iniciativas dentro da Ucrânia. Mas se alguém quiser ajudar de alguma outra forma, por exemplo, a professora quiser alugar um apartamento ou identificar algum orfanato ou algum hospital que precise de alguma coisa específica, enviar coisas do Brasil que precisa aqui dessas partes médicas, próteses, existem assim milhares de pedidos de próteses hoje, né, de soldados civis que sofrem com as explosões e amputações. A gente pode também ajudar e fazer essas conexões pela frente comigo e as pessoas na Ucrânia, né? Hoje eu também lidero um projeto que chama The Robin Hood Project Ukraine, e a gente já tem mais de 50 ONGs e grupos menores abaixo desse guarda-chuva, então a gente tem muito contato para qualquer lugar da Ucrânia, a gente continua fazendo o processo de evacuação de territórios ocupados, e hoje uma coisa que a gente trabalha muito são com grupos civis, todos civis, tá? Não vai Cruz Vermelha e não vai ONU para esses lugares, que fazem a evacuação dos territórios onde tem guerra ativa, e eles também levam comida para essas pessoas nesses territórios que se encontram em situação total de miséria, né? Remédio, enfim. Então a ajuda pode ser financeira, direto para frente, quem quiser ajudar de outras formas, alugando apartamento ou enviando coisas do Brasil, vou ficar feliz também de ajudar a fazer essa ponte, o contato. Existem pessoas querendo sair também da Ucrânia, às vezes indo para o Brasil, e dificuldade com voos, né? É uma realidade, ou até quem tenha, enfim, ofertas de emprego, né? Consiga ajudar, conheça pessoas que possam contratá-los para trabalhar online. Todas essas opções existem e ajudam, né? Então, quem quiser conversar com a gente sobre essas possibilidades, fica à vontade para chamar e-mail, WhatsApp, enfim, sinal de fumaça. Vir me visitar aqui na Polônia, eu levo para a Ucrânia com segurança e a gente traz de volta. Clara, muitíssimo obrigada. Nós estamos muito honrados em tê-la novamente conosco. Para nós é motivo de orgulho e dá uma esperança de que o ser humano pode ser melhor. Então, sim, você é digna de todos os elogios que foram feitos.
e mais outros tantos que a gente possa externar, inclusive estendendo para a tua família, que o coração deles, eu não sei, no meu coração não aguentaria, mas de qualquer forma é um trabalho necessário e absolutamente grandioso. Ele é um trabalho extremamente nobre, então parabéns pela tua coragem, humildade, por tratar, como bem disse o professor Mauad, como se nada fosse, e ao contrário, é um trabalho de bastante impacto. Eu imagino o que você sente ao se deparar com tudo isso pessoalmente e de tão próximo, e trazer esse relato para nós, para que a gente possa compartilhar com teus colegas aí que estão na faculdade hoje. Então, só temos a agradecer a você, a teu pai em especial, tua mãe aqui presente, tua tia, pelo que eu vi, e vamos dar para encerrar essa semana jurídica intensa, rica, muito bem organizada pelo professor Rolo, com assuntos tão relevantes. Eu aprendi muito, quero deixar aqui registrado. Alguns assuntos tratados não são da minha expertise e, de fato, contribuem, inclusive, com o nosso próprio conhecimento. Então, a Semana Jurídica é feita em especial para os alunos, mas certamente todos nós que participamos também aprendemos. Eu quero agradecer a todos os professores que assistiram, acompanharam e fizeram dessa semana algo extremamente produtivo e importante para toda a comunidade acadêmica. Eu quero agradecer a todos aqui presentes, aos alunos, em nome do nosso diretor, doutor Rodrigo Gago, que não pôde estar aqui conosco hoje. O professor Arthur Rolo teve que sair, ele está realmente numa semana intensa de trabalho por conta da eleição, mas eu quero fazer o agradecimento final a ele, que foi o grande responsável pela organização desse evento. E não posso deixar de registrar, por último, o trabalho da Camila, que mesmo doente, em alguns dias, esteve ali forte na comunicação social, ao pessoal do TI, Lindbergh, o Leandro de manhã com a gente. Então, palmas para todo mundo, foi um sucesso, e até o próximo evento, certamente todos juntos novamente. Obrigada a todos, bom dia, e encerramos por aqui. Ana Paula, só faltou falar que nós, além da Clara, que é a ex-aluna nossa brilhante que dá esse show, que nós temos já uma aluna do futuro assistindo a palestra. Temos já a filhinha do Roberto, que já não está aí, mas ela estava aqui conosco. Estava ali assistindo. A Júlia. Linda. Obrigado, Davi. Alô, então. Beijo, professora, eu só queria, então, em nome da Ucrânia, porque hoje eu tive uma reunião com o pessoal do parlamento e eles agradecem todo o apoio, né, que é mostrado pelo povo brasileiro, apesar do nosso governo não mostrar o mesmo apoio. Então eu passo a palavra adiante, o agradecimento que os ucranianos têm pelo apoio brasileiro, e isso é muito, muito valioso no que a gente faz aqui. Obrigada de novo. Valeu, e precisando, uma honra para nós chamar a gente. todos, não tenha dúvida. Beijo a todos. Obrigada.